o Instituto Delprete está fazendo 1 ano e a gente não podia deixar essa data passar em branco. Há 1 ano nascia o Instituto com um propósito claro: levar o conhecimento científico sobre habilidades sociais para mais perto da prática profissional e da vida real das pessoas. Hoje, ao comemorarmos nosso primeiro aniversário, a sensação é de gratidão e missão em movimento. O Instituto Delprete surgiu como um espaço vivo de disseminação e de conexão. Reunimos décadas de produção científica nacional e internacional, especialmente aquela construída por nosso grupo de pesquisa na Universidade Federal de São Carlos, e tornamos esse conhecimento acessível para psicólogos, psicólogas, educadores, educadoras, profissionais de saúde e todos os que desejam promover relações humanas mais saudáveis e transformadoras. A nossa missão é clara: aproximar ciência e prática, promovendo valores de convivência, saúde emocional, desenvolvimento interpessoal e qualidade de vida. E temos feito isso com muito compromisso, por meio de cursos, formações, encontros e uma comunidade de aprendizagem que cresce a cada dia. Hoje já temos participantes de várias regiões do Brasil, gente engajada, apaixonada por fazer a diferença na clínica, na escola, nas organizações e na sociedade. E os resultados nos mostram que estamos no caminho certo. Os alunos crescem, se desenvolvem e aplicam o que aprendem com ética, profundidade e paixão. Nesse aniversário, nós queremos agradecer a cada cursista, visitante e seguidor que faz parte dessa história. Vocês são o coração do Instituto e vem muito mais por aí: blog, newsletter, entrevistas, novos conteúdos e parcerias que vão ampliar ainda mais a nossa missão. Vamos juntos? O Instituto Delprete é sobre ciência, sim, mas é sobretudo sobre gente que acredita no poder transformador das relações. Olá, eu sou Zilda Delprete, especialista em relações interpessoais e habilidades sociais, sou psicóloga e aqui ajudo você a ampliar a sua prática profissional no campo das habilidades sociais. E olha, novidade, eu vou fazer um evento gratuito, veja aqui embaixo, serão 3 aulas onde eu vou te ensinar o passo a passo para ampliar a sua prática profissional nesse campo de atuação. Então, se você ainda não se inscreveu, veja o link na descrição desse vídeo ou comente jornada em qualquer post meu do Instagram que eu te envio o link para inscrição. É um evento gratuito, aproveite. Olá, pessoal, boa noite. Eu estou hoje aqui com o professor Dr. Lucelmo Lacerda e vamos hoje falar sobre um tema muito importante, que é a percepção social de pessoas do espectro e também uma decorrência disso, que é a questão da camuflagem e, é claro, na perspectiva do campo das habilidades sociais. Nesse caso, a gente vai falar bastante sobre comunicação corporal e paralinguística. Boa noite, Lucelmo. Boa noite, professora. Que prazer enorme estar aqui com a senhora, discutindo com você, discutindo esse tema tão importante. É muito importante mesmo, e a gente fez questão de te chamar também, porque essas questões todas têm tudo a ver com o nosso curso de pós-graduação aí em educação, do qual você é nosso convidado também, nosso parceiro, e a gente fica muito feliz com isso. Então, também porque as pessoas têm muita curiosidade, muita preocupação com todos esses aspectos, né? E quando você me convidou para discutirmos este artigo em particular, deixa eu mostrar aqui para vocês o artigo que a gente vai discutir ou tomar como ponto de partida aí, né, Luciano?
para essas questões. Esse artigo, acho que você já tem há mais tempo, né? Ele é de 2017? 2017. Acho que por aí, né? Talvez. É. Ele é um artigo, esse artigo, eu já fiz vídeo sobre ele, é um artigo muito importante, porque, assim, deixa eu explicar, acho que eu posso explicar para as pessoas, assim, o escopo geral, né? Sim, Eles claro. pegaram pessoas com autismo e sem autismo e pediram para elas se apresentarem. Fala uma coisinha, se apresenta. Coisas muito, muito rápidas, poucos segundos. E aí eles pegaram esses vídeos e expuseram várias pessoas, centenas de pessoas, de estudantes, a esses vídeos. Na verdade, eles expuseram uma parte aos vídeos do indivíduo falando, outra parte só o áudio deles falando, sem o vídeo, outra parte só um frame do vídeo, né? É uma imagem do vídeo, eles não viram o vídeo, e uma parte leu a transcrição do vídeo. Isso, e aí eles exatamente. Foram vários experimentos em sequência, e cada um com uma hipótese diferente sobre por que o primeiro deu aquele resultado, né? E aí eles se perguntavam para as pessoas, olha, você quer ser amigo dele? Você queria conversar com ele? Sobre todas as pessoas. Então, era de 3 a 10 segundos. E as pessoas autistas foram sistematicamente rejeitadas, tanto quando as pessoas viam o vídeo, quanto quando ouviam o áudio, ou quando viam o frame. A única hipótese que eles não foram rejeitados é quando as pessoas liam a transcrição. Quer dizer, não era o que eles falavam que era um problema. Era como eles falavam ou como se apresentavam. E aí, quando eu li esse artigo, a primeira coisa que eu pensei foi, eu já li a professora Zilda e o professor Almir falando sobre isso. Vou reler. E aí eu peguei os livros do professor Zilda, do professor Almir, fui reler toda essa parte, porque eu queria fazer o vídeo, né? Estava pensando muito sobre isso, e me impactou muito essa pesquisa. E aí fui reler, e aí teve certas coisas que eu não tinha entendido direito, que eu falei assim, bom, isso aqui não está claro para mim. Aí eu falei, vou falar com a professora Zilda, né? E aí a gente conversou e tal. Mas agora tem a oportunidade de a gente conversar mais profundamente, né? Da gente explorar um pouco mais isso, né? Isso, eu quero só destacar também, Luciano, uma coisa do artigo que me chamou muita atenção, que está nessa planilha aqui de correlação. O que eles fizeram? Eles compararam os vários itens de avaliação quando as pessoas estavam sendo avaliadas por seus pares iguais, por exemplo, autista avaliando autista e não autista avaliando não autista. E foi muito parecido, exceto 2 aspectos, que é passar tempo junto e estranheza. A estranheza era alguma... Não, é conversar e estranheza. É como se, assim, as pessoas de fora do espectro, elas avaliaram negativamente as pessoas também de fora do espectro, mas que elas consideraram estranhas. Mas as pessoas do espectro, não. Então, esse dado foi muito intrigante para mim. Como é que você viu isso, Luciano? Eu tenho uma interpretação que tem a ver com a dificuldade de interpretação de sinais sociais. Então, veja, se uma série de indivíduos está ali falando e ele está se comunicando de uma maneira que produz no outro um certo incômodo, porque eles não queriam ser amigos, quer dizer que tem no meu entendimento, tem alguma dificuldade nessa expressão não verbal. Mas de onde vem essa dificuldade? Quando você pega a própria definição do autismo, você tem lá a dificuldade na comunicação não verbal. Vem na dificuldade de compreensão. Ele está exprimindo de uma maneira alterada, de uma maneira menos efetiva, porque ele entende de maneira menos efetiva. E aí, quando os autistas veem pessoas autistas e não autistas, eles não conseguem discriminar quais que estão emitindo sinais comunicação não verbal, que é condizente com a comunicação verbal. Entende? Então, é o que me parece nessa interpretação, que tem a ver com esse prejuízo também de interpretação de linguagem não verbal. Isso, para mim é assim, é como se eles não julgassem estranho. Não tem nada ali de estranho, é normal, é assim. Então, a dificuldade pode realmente estar nesse aspecto que você está levantando aí. E aí, gente, esse estudo ele vai chamar atenção para vários aspectos aí
das interações sociais, a probabilidade de ser amigo, quão agradável seria conversar com essas pessoas. E aí, tanto adultos quanto crianças, pares, adolescentes, também avaliaram negativamente as pessoas do espectro. Quadro aqui, um quadro que todas as características praticamente foram sistematicamente diferenciadas de uma forma bem significativa, a probabilidade de começar a conversação, de até avaliações assim externas. Olhando para essas duas pessoas, qual das duas você acha que tem mais amigos? Qual das duas você acha que é mais provável que inicie uma conversação? Qual das duas se dá melhor com os outros? Qual das duas passa mais tempo sozinho? Qual das duas é mais estranha? E essas avaliações se repetiram também nos diferentes avaliadores. Esse estudo é realmente espetacular, porque foi um estudo bem controlado, né? E aí a gente vai para as conclusões, né? As conclusões do próprio artigo. O que o artigo diz? Entre outras coisas, o artigo levanta os limites, as coisas, como em qualquer estudo, mas uma das conclusões dos desdobramentos é que, na verdade, a sociedade deveria ser mais acolhedora, mais inclusiva, aceitar que essas pessoas sejam diferentes, mas sem discriminá-las para esses vários outros aspectos aí de interação social. O que você achou disso? Eu acho que tem dois problemas nessa conclusão. Eu acho que tem uma certa pressão política, até um ambiente político às vezes dificulta uma conclusão talvez um pouco mais robusta, né? Eu acho que o primeiro problema é o seguinte: fica parecendo que as pessoas que disseram que não queriam ser amigos, não queriam conversar, que fizeram isso por alguma coisa que é o que a gente chama de capacitismo, por um preconceito para a pessoa ter uma deficiência. Mas a pessoa que... Tem duas coisas importantes. A primeira é que as pessoas não sabiam que ninguém tinha autismo. Isso, não foi assim, esse aqui tem autismo, o que você achou? Então, na verdade, está falando de uma resposta muito mais primária. Você vive em sociedade. Tem certas pessoas que você gosta e outras você não gosta. Por que você não gosta? Sei lá, né? Como diz as pessoas, né? O santo não bate. Né? É como se você estivesse dizendo o seguinte: pessoas que você não tenha gostado, você tem que gostar. Mas, veja, gostar ou não gostar é muito mais amplo do que a deficiência. Então, é meio impraticável essa finalização, porque as pessoas não sabem que tem uma deficiência. Se você souber, se elas soubessem e você estivesse medindo como elas se comportam diante das pessoas com deficiência, sabendo que elas têm deficiência, aí estaria correta essa conclusão. Quer dizer, se você está rejeitando depois de saber, é porque você não tem talvez uma compreensão melhor. O segundo problema, ainda dentro dessa questão, é que dentro dessa mesma pesquisa você avaliou também crianças. E as crianças, você está falando das primeiras experiências sociais dos indivíduos. Então, é antes de você passar por certos processos de conscientização social, parará. Quer dizer, essa rejeição vem desde pequeno. O segundo problema, que eu acho, digamos assim, seria para onde eu caminharia para essa conclusão, né? Eu acho que esse é um aspecto importante, quer dizer, a gente trabalhar sobre as diversas formas do indivíduo se apresentar e de você lidar com essa diferença, mas eu também apontaria a necessidade de você ter apoio em termos de ensino de habilidades sociais. Eu sempre falo que a inclusão é uma via de mão dupla. Então, você apoia as pessoas a desenvolverem habilidades e você, enquanto sociedade, cria contextos adaptativos para que as pessoas possam viver e elas possam ser respeitadas nas suas qualidades. Acho fundamental você falou. Uma via de mão dupla. Eu acho isso fundamental. Agora, parece que essa via de mão dupla ela é meio tendenciosa ou meio enviesada quando a gente fala, por exemplo, de camuflagem, né? Porque, de alguma maneira, então, essa questão da camuflagem me traz assim, uma série de perguntas. A primeira coisa é, o que é camuflável?
Primeira coisa, olhando para uma pessoa autista, a pesquisa mostrou que, de imediato, elas causaram uma impressão que, inclusive, eles fizeram também uma parte do estudo que era avaliar em diferentes momentos. Será que a pessoa, de acordo com o conteúdo, da conversação, da adaptação à conversa, ela não diminuiria essa rejeição inicial e melhoraria a aceitação? Mas também não aconteceu. Mas eles colocam lá algumas limitações do delineamento que pode ter causado isso. Mas a questão é o que é de fato camuflável? E o que significa isso de ser camuflável? Na minha compreensão, a gente precisa rever tudo isso. Porque vamos começar com a pergunta mais básica. Por que as pessoas com TEA, as meninas principalmente, camuflam? Esse é o dado de pesquisa. Então, a pergunta é por quê? E o porquê implica em a gente ver a função do comportamento. Ou seja, o que elas ganham e qual o custo de resposta, ou o que elas deixam de perder, enfim. Nós podemos pensar que tem resultados positivos, aceitação social, a apreciação dos demais, etc., etc., como tem fuga e esquiva de alguns efeitos negativos da rejeição, tá certo? Então, na verdade, existe uma função, existem ganhos, mas quando se fala em camuflagem, na verdade, está se contrapondo esses eventuais ganhos com o esforço. E é aqui que eu queria pegar, com esforço, com custo de resposta. O que seria esse custo subjetivo de resposta? Me parece que nas avaliações ele se traduz muito por hipervigilância, por esforço subjetivo mesmo, de manter um padrão, ou um padrão verbal, não verbal, paralinguístico, enfim, por manter todas essas características o mais possível distantes das características do autismo. E aí, eu fico me perguntando sobre o balanço de ganhos e custos. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça é, gente, vamos pensar. É claro que se o custo for muito maior do que o ganho, é porque a pessoa não está obtendo os ganhos que ela gostaria. Então, alguma coisa está errada, ou com a motivação social dela, ou com o nível de gravidade do autismo, ou ainda com o nível de aprendizagem de camuflagem que ela fez. O que você acha disso? Eu acho que essa área, o que me parece, tá? É que o problema que nós temos, talvez, hoje, é talvez uma distância entre quem estuda habilidades sociais e quem estuda habilidades sociais no autismo. Porque aí você eventualmente estuda muito especificamente isso, você não consegue beber numa fonte de habilidades sociais, da literatura de habilidades sociais no geral. Então, eu vou dar um exemplo. Nós estamos falando de camuflagem, ou seja, o que seria a camuflagem? Alguém que deliberadamente observa o comportamento do outro e tenta fazer o máximo possível como aquele comportamento, né? E esconder certos outros comportamentos que ela teria, digamos assim, sem essa observação mais sistemática, né? Só que isso de você observar o comportamento do outro, ver aquilo que dá certo e você repetir, isso todo mundo faz. O Bandura já estudou. Era aí que eu queria chegar. Tá. Estamos juntos. Então, esse é um comportamento que existe, certo? O problema é que, no caso do autismo, e aí eu acho que a literatura está muito separada, e acho que às vezes as pessoas que estão estudando isso, o autismo não estão estudando isso de modo geral, e aí às vezes tem um lapso, e parece que é uma coisa específica do autismo. E não é. E aí o que acontece é o seguinte, quando você imita, e especificamente você está tentando camuflar um traço de autismo, o que me parece é que a maneira em que você faz isso é diferente, no sentido de que, como você não consegue discriminar os sinais sutis, e aí tudo volta para o comportamento não verbal, você trabalha com regras. Então, a maneira de você observar, perceber e tentar reproduzir é uma maneira que é pouco efetiva. Você só
E aí eu assim, eu não falo muito, eu quase não falo de questões pessoais, mas às vezes eu falo uma coisa ou outra. Eu me lembro de ficar na casa da minha madrinha mora em São Paulo, e ela tinha assinatura de uma revista chamada Trip. E toda vez que eu ia lá, eu ficava a madrugada inteira lendo as revistas, que era uma revista de relacionamento e tal. Então, como é muito difícil aprender pela experiência, eu vejo relatos de muitos autistas nível 1 dizendo isso, né? Aprende por regra. E aí aquela regra não é efetiva, não é muito efetiva, porque não tem como você saber todas as regras da interação social, é impossível. Então, a camuflagem, ela é sempre meio ruim, entendeu? Justamente porque ela não consegue, ela não é baseada numa proficiência em termos de habilidades não verbais, porque elas são muito mais complexas. Exato. E eu pensei o seguinte também: de qualquer maneira, mesmo quando você fala na aprendizagem por regras, a aprendizagem por regras é um dos processos de aprendizagem de habilidades sociais, certo? Mas eu fico pensando em outros processos de aprendizagem que estão implicados na camuflagem. Por exemplo, a automonitoria. A gente defende a automonitoria como base. A pessoa percebe que ela está fazendo diferente do que seria efetivo na situação. Isso qualquer pessoa precisa aprender a fazer. Qualquer pessoa precisa discriminar regras sociais. É diferente de aprender por regras autoimpostas ou regras elaboradas pela própria pessoa. Agora eu vou fazer isso. Não, eu estou falando aqui de regras sociais. Como é que as pessoas conseguem fazer amizade? Como é que as pessoas conseguem convencer outra pessoa? Como é que as pessoas, em geral, expressam sentimento? Quer dizer, essa aprendizagem por regras faz parte da aprendizagem de habilidades sociais de qualquer pessoa. Então, as pessoas que camuflam têm uma discriminação, eu diria até bastante refinada de regras sociais, normas sociais. E também de automonitoria, 2 requisitos importantes para aprender habilidades, para desenvolver habilidades sociais. E nesse sentido, não é diferente com as pessoas neurotípicas, tá? Agora, é claro que existem algumas coisas que não são camufláveis. É aí que eu perguntei, o que é camuflável, né? Provavelmente, nesses estudos aqui, alguns aspectos que são orgânicos, por exemplo, tônus muscular, sei lá, alguma coisa que ultrapassa aquilo que pode ser aprendido no ambiente social, que vai além, ou que deixa alguma marca que diferencia na expressividade facial, na postura. Movimento, na postura. Então, esses aspectos pode ser que realmente não sejam camufláveis, mas a grande parte das pessoas que camuflam e se dão bem na camuflagem, quer dizer, conseguem com isso ter um desempenho social razoável, significa que elas aprenderam habilidades sociais, ela aprendeu muita coisa da sobrevivência social, vamos dizer assim, que é básico para qualquer outra pessoa. Então, eu fiquei tão intrigada com isso que eu fui procurar na literatura o que existia de comparação entre, na verdade, primeiro, como é que era avaliada a camuflagem, né? E aí eu vi um artigo, eu estava comentando com você antes, um trabalho aqui que é sobre o questionário de camuflagem de traço autista. Eu acho que você conhece, né? O CAT-Q. E aí eu fui olhar todos os itens. Eu falei, peraí, eu quero conhecer. Eles dizem que estão avaliando compensação, mascaramento e assimilação. Tá bom. Então vamos ver o que é uma coisa e outra aqui dentro desses itens. E eu comecei a olhar e grande parte dos itens, ele se refere a aspectos que são recomendáveis até para qualquer pessoa que tem dificuldade de habilidades sociais. Por exemplo, quando eu estou interagindo com alguém, deliberadamente copio suas expressões faciais e corporais. A gente aprende por imitação, por modelação o tempo todo. Eu tento melhorar a minha compreensão sobre habilidades sociais, observando as pessoas. Nada disso diz que é típico do autismo.
Eu pratico minhas expressões faciais, linguagem corporal, me esforço para que pareçam naturais. Aí entra a questão do natural também, que é outra coisa interessante. Toda vez que a gente aprende alguma coisa que a gente não tem, ou seja, que é deficitário, que a gente está aprendendo um comportamento novo, superando uma dificuldade, o começo é sempre muito difícil, não soa natural, soa artificial. Quem está começando a praticar essa atividade, no começo se sente até estranho, meu Deus, eu falei não, meu Deus, eu consegui expressar que eu não gostava. Como é que você se sentiu? Nossa, eu me senti bem mal. As pessoas dizem isso. Por quê? É como a criança que começa a andar. Ela fica toda mambembe no começo, até que ela aprende e se torna mais fluida, mais natural, aí, vamos dizer assim, que é o termo que as pessoas usam. Mas no começo não é assim, não é assim para qualquer pessoa. Aí eu fico pensando que talvez falte algum estudo para mostrar quanto a pessoa do espectro precisa ainda de orientação, monitoramento, ajuda, para que o custo de resposta seja bem menor que os ganhos, para que ela consiga fazer isso de uma maneira natural, usando aí o termo que as pessoas utilizam. Mas, enfim, é só quando vai na dificuldade subjetiva, como é que chama? No custo subjetivo de resposta, tem algumas perguntas aqui, por exemplo, eu tenho que me esforçar para interagir com as pessoas quando eu estou em situações interpessoais. Tudo bem, pode ser do autismo, mas não é exclusivo do autismo. Uma pessoa tímida, uma pessoa com fobia social vai responder que sim também. Tá? Eu preciso do apoio de outras pessoas para socializar. Eu me sinto livre para ser eu mesmo quando estou com outras pessoas. O questionário diz que se ela concordar com isso, já é um item de excesso de gasto de energia. Não sei. Eu fico pensando quanto isso é típico, ou não. Tá? Eu vejo assim, se a gente pegar habilidades sociais, né, de modo geral, ou competência social, e a gente pensar em termos de uma curva normal, né, você tem os indivíduos, que a maioria que está ali no meio, e aí você vai indo para a extremidade. Quando você pega a extremidade, aquelas pessoas, de um modo geral, ou uma grande parte delas tem o diagnóstico de autismo. Né? Eu acho que é mais ou menos essa a ideia, no final das contas, que a gente vai concluir se a gente pegar e fizer um recorte de quem são essas pessoas. E aí a gente eventualmente cria um instrumento para falar com essas pessoas especificamente, para mensurar essas habilidades, que é, por exemplo, esse questionário, tem o de MESC, tem outros também. Às vezes até tem um sentido um pouco diferente, mas no final das contas não é muito diferente de uma escala de responsividade social, por exemplo, né? Você está medindo quanto pobres são aquelas habilidades sociais, e se elas são muito pobres, elas, de alguma forma, implicam em, quando há uma preservação da inteligência, que o indivíduo faça esses comportamentos de camuflagem. Mas, de maneira nenhuma, eu acho que é específico do autismo. Agora, uma coisa que você falou, eu acho que talvez seja o caminho mesmo para a gente discutir. A grande questão é o quanto de orientação, o quanto de apoio que esse indivíduo precisa para que o custo de resposta seja muito baixo. Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui de pesquisar por essas normas sociais, por essas regras, pensar em termos de regras, olhando a revista, certo? Quais são os problemas disso? O primeiro problema é que a revista não está falando do meu problema. A revista não me avaliou e está me apoiando especificamente. A revista está falando do que ela tem que falar aqui da audiência. Então, ou seja, você tem um custo de resposta gigante, porque às vezes você quer saber uma coisa, você tem que ler 10 revistas, quando alguém poderia te ajudar e te ensinar aquilo. O segundo problema é que a revista não dá feedback de desempenho. Então, se eu tenho alguém que está me ajudando, que é um profissional que trabalha com habilidades sociais, e eu quero aprender uma certa habilidade, eu desempenho e ele me dá o feedback. Eu desempenho e me dá o feedback. Até que aquele desempenho seja melhor, e aí eu possa expressar isso na realidade, em outros lugares, e aí a probabilidade de reforçamento é muito maior. E como eu já fiz isso muitas vezes, eu estou mais fluente. Os ganhos começam a compensar os custos, né? Exatamente. Então, eu acho que a grande questão não é exatamente se é típico ou se não é típico.
olhando para este público, e aí especificamente eu estou falando de uma faixa de prejuízo importante em habilidades sociais, o quanto de ajuda eu preciso propor para a política pública ou para a oferta de algum serviço na esfera particular. Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. Para que aquilo que é camuflagem, isto é, aquilo que produz sofrimento, porque o indivíduo tem um gasto muito grande, se transforme em aprendizagem e influência. Isso. E aí você falou a palavra mágica que eu tinha anotado aqui. Eu falo assim, meu Deus, tudo gira em torno da individualidade. Nós não podemos também falar autismo camuflagem como se todo autista camuflasse isso, como se todo autista tivesse um custo altíssimo para desenvolver habilidades sociais, e pior ainda, como se todo autista tivesse impedido de mudar isso, de melhorar isso, de aprender, que ele não devesse ter oportunidade para isso, afinal de contas é o jeito dele, porque a sociedade é que precisa ser tolerante, é que precisa cuidar, sim, a sociedade precisa, mas também não pode ignorar, primeiro, a neuroplasticidade, tá certo? Porque as pessoas aprendem e a pessoa do espectro também aprende. Segundo, as condições todas que precisam ser supridas para que qualquer pessoa aprenda. Então, também essas pessoas. E por que negar para essas pessoas as condições para elas serem mais aceitas, para elas se sentirem melhores, para elas conseguirem o que querem nas interações sociais, no trabalho, na realização com amigos, na relação conjugal, enfim, todos os contextos de vida em que as habilidades sociais, o desempenho interpessoal está aí colocado. Então, não dá para ignorar isso também, não dá para cair no comodismo, eu diria comodismo de, não, gente, isso é camuflagem, não vamos forçar, não vamos fazer isso para... Ora, uma criança que não tem habilidades sociais e você está ensinando, então deixa ela natural também, espera o tempo que for para ela aprender. Não é assim. Ou, se a gente for usar um exemplo mais absurdo, por exemplo, pessoas autistas, de um modo geral, têm mais dificuldade de fazer o desfraude. A gente vai dizer, não, fazer cocô na calça é o jeito dele de ser, deixa ele, a gente não vai ensinar porque a gente está impondo as normas da sociedade de como as crianças devem fazer cocô. Entende? Exatamente. Usar um exemplo mais extremo para entender como isso é difícil. E assim, e aí, eu acho que esse é um debate... É claro que a gente sempre precisa refletir criticamente sobre a nossa prática e sempre buscar esse caráter mais inclusivo, mais compreensivo da sociedade. Mas eu acho que também é um debate que, às vezes, ele se torna muito extremado, mas ele é um debate que não é um debate das pessoas na vida real. As pessoas que eu conheço na vida real, que são autistas, se você dissesse, você acha que tem que ter oportunidades para aprender? Todos eles querem, pelo menos assim. Os que eu conheço, as pessoas é um direito, né? Não se pode negar esse direito. E assim, quando a gente fala de uma via de mão dupla, a gente está falando que isso é perpétuo. Então, imagina um casamento. Ninguém é obrigado a casar com alguém para ser inclusivo, nem namorar. Né? Você vai casar com alguém ou namorar com alguém que lhe trouxer algum tipo de felicidade. Né? Então, a pessoa... autista, ela vai ter uma série de limitações sociais e essa outra pessoa precisa compreender isso e é possível que ela tenha uma visão. E, ao mesmo tempo, não dá para jogar tudo nas costas do autista. Não, eu sou assim porque eu sou autista, então acabou, é assim que eu sou. Então, por exemplo, uma coisa recorrente que pessoas autistas falam para mim, né, é que quando elas falam com o cônjuge ou com o namorado, namorada, a outra pessoa diz que ela parece grosseira. Muitas vezes. E ela diz assim, não, eu não quis ser grosseiro, eu só respondi. Eu respondi de uma maneira, aliás, às vezes até suave, até carinhosa. Ele pensou que foi assim. O outro percebeu de uma maneira muito diferente. E não é uma pessoa especificamente. Às vezes tem a experiência que várias pessoas tiveram a mesma impressão, vários parceiros, né? Então, veja, a pessoa, o cônjuge, deve trabalhar para compreender, e ele também pode aprender a falar com a pessoa de uma maneira que pareça menos rude. Então, os dois vão caminhar juntos. Esse caminhar junto é que faz qualquer casamento. Aqui nós estamos falando de prejuízos específicos do autismo. Mas qualquer casamento é assim.
Professora Zilda, casada há tantos anos com o professor Almir, tem certeza que já passaram por muitas coisas. Muitos. Né? E a gente tem que aprender todo dia. E aí tem mais uma coisa, Luciano, uma coisa que eu acho bastante importante. Nós, a gente defender que a pessoa fica natural, quer dizer, ela é o jeito dela mesmo, fica desse jeito e tal, vamos respeitar, significa a gente ignorar todo o avanço tecnológico para a aprendizagem de habilidades sociais. Estava falando agora do feedback e eu me lembrei de um recurso de feedback virtual que uma universidade dos Estados Unidos desenvolveu, em que a pessoa falava diante de um avatar. E o avatar imediatamente mostrava na tela, além de interagir e fazer menções assim de feedback positivo, aparecia na tela automaticamente quantas vezes a pessoa olhou no olho, quantas vezes a pessoa falou o nome do outro, quantas vezes a pessoa gesticulou em gráficos. Então, esse feedback visual e do outro ajudava as pessoas a melhorarem uma série de características, inclusive de comunicação corporal e paralinguística, de expressividade. A gente cita isso na nossa aula de comunicação corporal e paralinguística, porque tem um vídeo muito bonitinho, sobre esse tipo de experimento que eles faziam. Mas isso é mais antigo, não sei hoje como é que está, mas provavelmente está muito mais avançado ainda. É possível. Tem muita pesquisa com robôs agora. Oi? Tem muita pesquisa agora com robôs. Isso. Também. Tem no Brasil, tem um robô, esqueci o nome dele, que é na Universidade Federal de Tocantins, que eles compraram o robô há pouco tempo, tem um mestrado lá de tecnologia e autismo, o professor Jorge França, que coordena, e aí eles, enfim, adquiriram um robô, estou quase me lembrando o nome aqui, mas não estou lembrando o nome dele, e aí eles começaram a fazer experimentos. Mas, professora, eu acho que tem uma coisa importante, você falou agora de comportamento não verbal e paralinguístico, eu acho que seria importante explicar para as pessoas o que é isso. Tá. Eu acho importantíssimo, porque uma das dificuldades, né, do espectro é a decodificação de sinais, mas não é só do espectro. Novamente, nós vamos ter que ficar repetindo isso aqui, né? Porque não é. Muitas pessoas têm dificuldade. A gente brinca, às vezes, que a pessoa é sem noção, não percebeu. Recentemente aconteceu um caso bem interessante com a gente. Nós estávamos num evento e uma pessoa chegou para cumprimentar um palestrante e ela se aproximou demais, ela ficou em cima do outro. E é claro que ele se sentiu super constrangido, não sabia para onde ir, para onde olhar, porque a pessoa chegou em cima, assim. Estava realmente como... E não era assédio sexual, não, era simplesmente falta de percepção de que o espaço pessoal do outro estava sendo invadido. Então, esse é um componente, às vezes, pouco referido até da comunicação corporal e paralinguística, que envolve, quando a gente fala corporal, envolve gestos, meneios de cabeça, né, o contato visual, o sorriso, toda essa parte, vamos dizer, que a gente usa o nosso corpo para completar, para enfatizar, às vezes para contradizer, né? Quando a gente fala salário, tá, ó, e outros aspectos que a gente usa o corpo como forma, e tem mais um detalhe: quanto mais distante do rosto, da cabeça, mais confiáveis são os sinais. Então, alguém fala assim para você: não, eu tô bem tranquila, deixa eu abaixar aqui. Eu estou bem tranquila, e ela está aqui balançando a mão, né? Como é que a gente fala isso? Está dedilhando aqui, mostrando que ela não está tranquila. Você vai aceitar mais o que ela falou ou mais o componente não verbal? Você vai acreditar que ela está tranquila mesmo ou você vai confiar mais nos sinais corporais que ela está apresentando? Essa é uma questão. E quanto mais distante do rosto, mais esses sinais são confiáveis. Por exemplo, eu posso até tentar controlar algumas coisas do tipo expressão facial, sorriso, etc. Tem gente que tem dificuldade nisso. Mas, muitas vezes, bater o pé, bater a mão, as extremidades, elas são um pouco conscientes. Pouco
conscientes. Então, são vários aspectos que a gente, às vezes... A dilatação pupilar, por exemplo, é uma reação neuro... É uma reação orgânica de interesse que a gente não controla, quer dizer, inclusive a propaganda acaba explorando bastante isso, né? Você vê um objeto de interesse e a sua pupila imediatamente se dilata, né? E alguns aspectos são mais controláveis. Nós tem um experimento bem interessante que foi feito com enfermeiras, em que as enfermeiras foram... as pessoas... O pesquisador queria saber até que ponto a gente pode mascarar o não verbal. Porque aí eles consideraram o seguinte: uma enfermeira é alguém que muitas vezes tem que dar notícia muito triste, tem que dizer que alguém faleceu. Será que elas conseguem realmente mascarar a expressão de tristeza, como é que será isso? Então, eles fizeram um experimento onde elas tinham que dar determinadas notícias ou falar sobre determinados aspectos logo em seguida, logo depois de terem visto um determinado vídeo. Para um grupo, era um vídeo muito tranquilo, com pessoas brincando, conversando, e ela tinha que dizer o que era o vídeo. Para o outro, era um vídeo cheio de cenas muito pesadas, difíceis, mas ela tinha também a tarefa de dizer que era um vídeo muito legal, que ela viu, muito bacana, pessoas brincando, pessoas se abraçando. E aí eles mediram a reação facial. Eles filmaram e depois tentaram ver se havia diferença entre os dois grupos. E é bem interessante porque, na primeira vista, não identificaram diferença. Elas conseguiram mascarar bem. Enfermeira, hein? Deve saber mascarar bem. Mas aí eles foram ver microexpressões faciais. E nessa hora apareceram as diferenças. Não nas expressões mais visíveis, mas nas microexpressões apareciam. Por exemplo, ela estava falando que era lindo, ela falava isso logo em seguida, então a imagem do filme estava presente ali. E ela não conseguia mascarar essa expressão. Então, isso é bem interessante a gente conhecer isso, porque às vezes é difícil mesmo monitorar todo o não verbal, mas é alguma coisa que a gente sabe que gera impacto nas relações, então a gente busca copiar ou até replicar aquelas expressões, aquela forma de apresentação que vai ser mais importante naquele momento. Tá? Mas eu acho que você deu um exemplo aí. Desculpa, Oi? pode falar. Pode continuar. Não, eu ia falar que eu falei só da comunicação corporal, né? Ainda não falei. É verdade, tem a paralinguística. Ainda tem a paralinguística, que é a paralinguística, é ao redor da nossa fala. Tudo aquilo que a gente fala, mas que, de alguma maneira, dependendo do tom de voz, do volume de voz, da pausa, da prosódia, da mudança aí de tonalidade, tudo isso, a gente vai dar vai comunicar outra coisa. Eu falo, vem aqui. Ou eu falo, vem aqui. Ou eu falo, você vai vir aqui agora? E todas as formas, como eu falei, elas mudam só um pouquinho o tom de voz, ou às vezes uma palavra a mais, mas é essa diferença que faz a função da fala, que é que eu estou comunicando. Eu estava pensando aqui nesse exemplo por exemplo, da distância entre as pessoas, né? Esse é um típico exemplo, no caso do autismo, que eu acho que representa bem essa questão dessa aprendizagem. Por quê? Se você perguntar para uma pessoa, normalmente, uma pessoa que não tem dificuldades específicas em habilidades sociais, se você perguntar qual é a distância que você tem que ficar de alguém, quando você vai falar com ela, ela vai dizer distância normal. Ela não parou para pensar, discriminar, refletir, né? E muitas vezes, quando você fala para uma pessoa autista, tem que ficar à distância normal, ela não sabe o que você está falando. Aí, o próprio trabalho com habilidades sociais, muitas vezes, começa com uma regra. Então, por exemplo,
um braço de distância, uma regra clássica que muita gente usa, né? Eu fico no mínimo um braço de distância. Se eu estou falando de um aprendiz mais avançado, aí, ou dependendo do contexto, você vai falar dos círculos de proximidade, de confiança, né? Então, você diz, se for um familiar, alguém que você tem uma relação íntima, é esse. Se for uma pessoa, um amigo, é esse. Se for uma autoridade, é esse. Aí você trabalha com essas dimensões. Mas, muitas vezes, isso começa como uma regra, e aí você reforça, e aquilo vai ficando firme, natural. Vai ficando natural, vai ficando fluente, até que também ele fala, como assim a distância? E também se torna parte da vida, do repertório, da naturalidade daquele indivíduo, para que ele possa ser competente, por exemplo, se aproximar muito de uma pessoa. Esse é o tipo de coisa, por exemplo, que pode gerar um problema gigante. Porque às vezes é interpretado como um assédio, é interpretado como algum tipo de chaveco, alguma cantada, que na verdade não é, aí produz, ou alguém é casado e gera um problema, ou tem um compromisso, ou a pessoa se interessa e gera um problema para ele, porque ele eventualmente não tem interesse. Quer dizer, eu acho que é um exemplo bem, bem claro assim, de como essa diferença entre esse aprender, sem ser por um ensino específico, aprender pela própria contingência, e o aprender quando você precisa planejar, implementar, ensinar, reforçar para que o indivíduo, de fato, desenvolva uma habilidade. Então, mas isso não é específico para o autismo. Não é exclusivo, não é exclusivo. E essas regras, essa área da proxêmica, ela é muito interessante, porque, de fato, você invade o espaço do outro dependendo do contexto, dependendo do tipo de interação, dependendo da familiaridade, dependendo de quem é a outra pessoa, qual é a demanda, o que você está fazendo, tudo isso, né? É bem interessante esse aspecto mesmo. É isso, então, a gente tem uma live aqui que está caminhando, eu gostaria de conversar muito, muito, muito mais, mas talvez a gente tenha que abrir para perguntas, né, Luciano? Vamos conversar com o pessoal, então, vamos ver o que temos de pergunta aqui. Aí, vamos lá, vamos ver o que as pessoas estão perguntando, e se você quiser responder, deixa eu ver. Repetir o artigo, tá? Esse artigo aqui, veja se você consegue, é um artigo em inglês, ele se chama, saiu na revista Scientific Reports, tá? Depois a gente pode colocar completo aí, acho que não adianta mostrar assim. Aí a pessoa volta depois, ela pode voltar também e parar nesse frame para poder ver, para poder... O vídeo meu pessoas autistas são rejeitadas... 3 segundos, acho que é esse o título, 3 a 10 segundos. Isso, é isso mesmo. Então, é esse daí. Anselmo, acho que alguém chamou você de Anselmo. Tá? Vai. O que você entende sobre a questão que o profissional de psicologia dizer que quando você tenta inserir a pessoa autista na sociedade, você está reduzindo sua forma única de ser? A gente está falando sobre isso aqui no começo da live. Eu acho que essa visão é uma visão que a gente chama de essencialista. Tá? É assim, a pessoa tem uma essência e o autismo é a essência dela. E aí ela é assim, e aí ela não pode aprender nada porque ela é assim. Esse tipo de visão, ela é muito problemática. Porque ela é limitadora de todo tipo de desenvolvimento da pessoa autista. Que não deveria haver essa limitação. Mas nesse caso aqui, né, porque você está reduzindo ao diagnóstico a pessoa autista. E o desenvolvimento pessoal não deve ser negado a ninguém. Obviamente, isso é... Agora, veja, eu acho que a grande questão aqui é o seguinte. Em primeiro lugar, se você aprender a habilidade social, você não vai deixar de ser o único da habilidade de ter... Eu, por exemplo, todo dia tento ser melhor em casa, com a minha esposa, com a minha família. Eu tento ser melhor. E a minha família tem compreensão, é isso. E aí a gente vai se desenvolvendo junto, né? Veja, o que eu acho que é um problema é quando você impõe esse aprendizagem. Então, você tem que aprender isso. Se você não aprender isso aqui, então, você não vai ter... Essa é uma questão.
né? Então, eventualmente, o indivíduo pode optar por aprender uma coisa agora e não outra coisa interessa a ele, faz sentido para ele. Aquilo precisa fazer sentido para ele, mas para mim, eu, Luciano, faz sentido. E para as pessoas autistas que eu conheço, faz sentido esse indivíduo aprender. E ele não deixa de ser único por conta disso, né? Não existe uma essência da pessoa autista. A essência está ali. Se você aprendeu uma coisa, você perdeu aquela essência. Essa é uma visão equivocada. Todos nós, né? Tem um ditado antigo, né? Uma expressão de um filósofo que eu gosto muito, que é o Heráclito, que dizia que a gente nunca banha 2 vezes no mesmo rio. Porque se eu for amanhã, o rio é outro, que a água já passou, tem outra, e eu sou outro. Exato. Todo dia a gente vira coisa diferente. Então, essa ideia, ela é uma ideia que é a mesma ideia de assim, não, índio não pode usar celular, índio tem que viver na Idade da Pedra. Entende? Por quê? Se eles, no passado, estavam vivendo daquela forma, nós estamos 500 anos depois, por que eles também, enquanto sociedade, não podem viver outras coisas e outra história? Então, essa ideia é uma ideia meio... eu acho isso faz parte de um conjunto de ideias que a gente chama de identitarismo, tá? É uma ideia cuja função não é ajudar as pessoas autistas, cuja função é preservar e reproduzir o poder de um grupo de pessoas, de militantes que está em certos espaços de poder e que usa desses instrumentos retóricos para poder preservar o seu poder e os seus benefícios. É o meu entendimento desse discurso. Além de ser uma posição anticientífica, né? Porque a gente está aprendendo o tempo todo. É isso mesmo. Identificação de literatura sobre habilidades sociais e autismo. A relação entre essas coisas, né? Olha, no Brasil até que a gente ainda tem pouco, mas eu acho que está aumentando a cada dia e eu espero que aumente muito ainda. Mas, professora, antes, eu acho que a pessoa... Porque, assim, as pessoas querem ler sobre habilidades sociais e autismo. Mas eu acho que é muito importante ler primeiro sobre habilidades sociais. Então, leia a literatura. É simples. Pega os livros da professora Zilda Delprete, Almir Delprete. Começa assim, você começa muito bem. Porque se você não tiver uma base mais geral do que é esse campo, é muito difícil você pensar na especificidade. Quando eu fui aprender a aba, muitos anos atrás, né, quando eu decidi, falei, eu vou aprender isso, talvez a melhor decisão que eu tenha tomado foi começar com análise do comportamento, com epistemologia, com behaviorismo, né, e não só com a parte técnica aplicada, porque senão a parte técnica aplicada não vai fazer tanto sentido, no meu entendimento. Né? Então, acho que vale a pena ler essa literatura de habilidades sociais. E aí, a literatura específica de habilidades sociais no autismo, você tem algumas coisinhas no Brasil, tem alguns artigos, mas você tem uma literatura mais estrangeira, mais em inglês. Aí você vai encontrar mais coisas mais robustas. E existem livros, né? Existem manuais como o Peers, o Craft Connections, Social Skill Solution, Socially Safe, e tem muitos artigos, né? Tem vários autores muito bons, né? Talvez o Jonathan Tarbox tenha coisas bem legais, a Rebecca Logerson, que é a autora do Peers, tem coisas legais, enfim, tem muitos autores bons. Mas aí você vai procurar artigos mais específicos, eu acho, quando você olha literatura em inglês. Isso mesmo, e eu queria chamar a atenção, Selma, como para uma coisa que eu sempre enfatizo, inclusive, nos nossos cursos. Você aprender habilidades sociais corretamente, com uma base conceitual forte, a primeira coisa que você vai entender é que qualquer programa de habilidades sociais precisa ser individualizado. E se ele é individualizado, você vai ter uma diversidade de pessoas para quem você pode atender com habilidades sociais, inclusive autismo, inclusive as pessoas do espectro. Tem especificidades, claro, muitas diferenças, tem especificidade, mas também não dá para a gente homogeneizar o grupo do espectro, porque cada sujeito, cada pessoa do espectro também vai ter as suas particularidades e necessidades para aprendizagem de habilidades sociais, mesmo algumas fazendo parte do diagnóstico. Exatamente. Gostaria de saber se psicóloga TCC deve fazer práticas sociais com paciente autista com essa dificuldade.
Minha filha, de 11 anos, adolescente, precisava desse apoio e a psicóloga TCC não faz, tá certo? O que a gente responde? É duro, né? Olha, realmente, se qualquer pessoa está atendendo autismo, ele tem que estar atento às características que já fazem parte do diagnóstico, e o diagnóstico inclui dificuldades de interação social. Portanto, precisa ser alguém especializado em fazer atendimento também para essa necessidade. É isso que eu respondo. O que eu acho é o seguinte, só fazendo uma complementação, quando você procura um profissional, você tem que procurar um profissional que responda às suas necessidades. Aí vale para autismo, vale para habilidades sociais, vale para qualquer coisa. Se essa é uma coisa que te aflige, é uma coisa que você deve dialogar com qualquer profissional. Então você conversa com ela e eventualmente ela tem esse repertório, talvez ela não esteja trabalhando porque ela não entendeu que essa seja a sua prioridade, porque talvez isso não tenha ficado totalmente claro, né? Mas eu vejo, a TCC é uma área que trabalha com evidências científicas, é uma área muito séria, não estou falando desse profissional especificamente, tem bons e maus profissionais, é óbvio, né? Mas o caminho não está errado, assim, de procurar. Né? A habilidades sociais, tem inclusive um artigo muito bom da professora Zilda e do professor Almir sobre isso, é uma área compartilhada, que tem muitos estudos ligados à TCC, muitos estudos ligados à análise do comportamento, né? Então, uma área multidisciplinar, assim, sei lá como a gente pode falar, multiteórico, multifilosófico, né? Então, você pode encontrar profissionais de TCC, não é para você procurar profissionais que não sejam do TCC, pode ser do TCC, mas, claro, com um repertório específico em habilidades sociais. E talvez até essa psicóloga já tenha. Isso que eu ia completar também, é exatamente isso. A TCC é uma das abordagens do campo das habilidades sociais. Portanto, mas só que, infelizmente, a formação universitária nem sempre garante a formação também em habilidades sociais. É como se fosse uma outra coisa, por isso que tantas pessoas buscam após a sua formação. E é possível que muitos profissionais que estão aí na ativa ainda precisem se atualizar também no campo de habilidades sociais. É isso. Vocês vão fazer uma pós-graduação só focada em THS online em tempo real? Opa! Não está ainda nos meus planos isso, mas é alguma coisa que pode ser interessante, né? Quando teremos um curso de vocês dois juntos? Seria um sonho. Opa! Vamos pensar nisso, né, Luciano? Olha. Não, mas tem a pós-graduação que eu sou professor convidado aí que você tá lançando. Exatamente, olha só. Eu pensei que ela estava falando em outro curso ainda, mas nós já temos. A nossa pós-graduação em educação tem um módulo que é conduzido pelo Lucelmo e pela Nathalie. Então, duas pessoas maravilhosas, que, além de tudo, eu considero amigos, mas excelentes, muito capazes, que vão fazer o módulo sobre autismo e habilidades sociais. Olha que bacana, legal, né? Está dentro do nosso curso de pós-graduação em habilidades sociais para educação. Luciano, para você. Luciano, como a pessoa com autismo nível 1 pode identificar precisamente suas próprias dificuldades, barreiras, entender as diferenças do seu comportamento e procurar ajuda? O Vinícius está falando sobre automonitoramento e autogerenciamento, né? Ou seja, como que você pode identificar? Sabe que essa é uma coisa que eu, Luciano, acho mais difícil. Sempre achei, assim. Muitas vezes, você tem um certo comportamento que para você tá ok. Quando você conversa com outras pessoas, você percebe que às vezes é uma coisa muito fora do, assim, ou seja, uma coisa que te prejudica, né? Eu conto um caso de um rapaz que eu fui visitar, tinha 32 anos, e ele ficava dentro de um quarto. Esse quarto era fechado, totalmente fechado, tudo fechado, tinha um fedor muito forte de urina, de suor, e ele não saía de lá, nem para a sala. Tinha duas pessoas que eram contratadas que revezavam, que ficavam na sala, mas ele não saía, ele ficava lá. E eu perguntei para ele, né, por que ele tinha essas dificuldades. Ele falou: qual dificuldade? Você está falando de quê? Tá tudo certo. Eu não sei, meu pai que fica inventando coisa. Então, às vezes é muito difícil. Então, a gente pode, eu acho,
o que a gente pode mais fazer é desenvolver diálogo com quem nos ama. Então, ouvir as pessoas. Porque às vezes a gente não ouve, porque para a gente está vendo tudo da maneira mais clara. Então, se você tem uma esposa, uma namorada, uma irmã, uma mãe, a gente aprender a se abrir mais a ouvir os outros. Olha, eu me comportei de tal forma. O que você achou? Você achou que foi tranquilo? Foi legal? Foi bacana? Como é que as pessoas perceberam? Então, a gente dialogar mais. Eventualmente, pode ser que esse prejuízo seja importante e que você sinta que você precisa do terapeuta para te ajudar nisso. Então, talvez a coisa que o terapeuta mais faça, né, um psicólogo, né, que faz psicoterapia, é perguntar para você e te ajudar a interpretar aquela situação sob um ponto de vista mais amplo. Então, eu diria que é como se fosse um degradê, né, em que a gente primeiro começa a ouvir mais, se abre mais essa interpretação dos outros, e aí depois, ou num outro momento, né, você pode se servir de um profissional que te ajude também nessa interpretação. E aí, talvez, Lucelmo, se a pessoa está sob terapia, por exemplo, sob atendimento, o importante é ela se tornar mais sensível aos feedbacks também, que às vezes as pessoas até buscam, mas não querem ouvir os feedbacks, não querem, como se elas, ao mesmo tempo que busca, evita ajuda, né? E eu acho que precisa ser superado. Boa noite. Qual seria o caminho da roça para aprender sobre habilidades sociais na infância e adolescência? Sou de Minas Gerais. Oh, que legal! Olha só. Eu acho que nós falamos sobre a literatura aqui, né? Sobre esse acesso à literatura, que eu acho que é essa a questão. Aí você tem o acesso à literatura, que é uma via. Você tem uma outra via, que é fazer curso, né? A professora Zilda falou aqui agora da especialização, por exemplo, né? Que é das sociais na educação, mas tem outras que ela oferece. E o outro caminho é supervisão, né? O seu supervisor, você escolhe o supervisor, ideal é um supervisor quando você é um profissional, né? Não sei se ela é uma profissional ou não. Sendo profissional, tem um supervisor que também domine o tema, né? Qualquer tema que você queira aprender, habilidades sociais é um deles. Eu acho que esses são, assim, 3 caminhos da roça que são possíveis de a pessoa desenvolver um repertório sobre o tema, né, professora? Isso. A gente tem também, viu, Lucelmo? A gente está com um lançamento agora previsto para um curso de formação em habilidades sociais para as pessoas em geral, de adolescentes para frente. Qualquer pessoa pode fazer, e ela é um curso que a gente já fez oferta em outros momentos e foi muito efetivo. Esse é uma coisa bem importante, porque, por exemplo, se um pai ou uma mãe faz esse curso, ele também vai ficar mais sensível, vai perceber melhor as dificuldades dos filhos, as dificuldades do seu entorno, além de melhorar, claro, pessoalmente. Mas um adolescente, por exemplo, poderia fazer e aprender por conta, nesse ambiente online, e aprender muito de habilidades sociais. Olha, eu agradeço muito, agradeço, Lucelmo. Foi muito bom a gente conversar, Lucelmo, sempre é muito bom a gente conversar sobre questões que envolvem ciência, experimentos, estudos, aprendizagem de habilidades sociais, aprendizagem sobre autismo. Eu gosto porque eu aprendo mais sobre autismo cada vez que eu converso com o Lucelmo, então é sempre um momento muito especial, muito bom, e eu espero que vocês tenham gostado também. Eu gostaria, 2 coisas, eu vou pedir aqui para vocês, tá? Primeiro, faz um print aí, posta aí para a gente levar mais gente essa nossa live. Mais uma vez, assim, é um prazer enorme estar aqui. A professora é uma pessoa que eu admiro tremendamente, então eu fico lisonjeado de a gente poder ter discutido aqui. Muito obrigado, professora. Realmente, foi muito bom, Lucelmo. Muito, muito obrigada, gente. Obrigada pela presença de todos vocês, tá? Um abraço.